Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para a gravação de mais um podcast. E hoje o nosso foco é a primeira infância, a criança, na pré-adolescência, até a pré-adolescência. E a minha convidada é a minha querida colega de trabalho, Denise Teixeira, que é uma excelente profissional, 19 anos aí no mercado, Exato. gestaltista junto comigo. E aí a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre esse primeiro processo que é tão complicado, né, Denise? Tão desafiador, Tão né, Cleusa? desafiador, né? Porque criança, como diz o pessoal, não nasce com o manual pronto, né? Não tem nem botão de liga e desliga. Exatamente. Mas estamos aqui para ir somando as experiências, né? Sim. E poder crescer ao longo desse processo aí. E educá-los da melhor maneira possível. Eu falo assim, não existem pais perfeitos, nenhum de nós somos perfeitos. Mas a gente tendo essa intenção verdadeira aqui dentro do nosso coração, Sim. a gente consegue ir aperfeiçoando a cada dia, né? Sim, e além disso tudo você é mãe, né? Exato, sou mãe de um casal de filhos de 11 e 13 anos que estão aí bem nessa fase de transição da infância para a adolescência. E tem sido, ao mesmo tempo, desafiador, muito gratificante, né? Acompanhá-los nesse processo, com certeza. Que bom quando a gente tem toda esta bagagem de conhecimento sobre o desenvolvimento infantil. Mas até para nós que já temos esse conhecimento, também é um desafio. Porque a teoria e a prática são muito diferentes. São coisas bem diferentes, né, Cleusa? Mas a gente poder ter uma noção, né? Poder ter acesso à informação, poder ter o conhecimento, já facilita muita coisa na prática. Com certeza. E a gente vai errar. Vamos errar porque somos humanos, somos feitos de emoções, né? E, inclusive, esse é um detalhe, Cleusa, que é super importante que eu vejo, né? Nós, como pais, a partir do momento que a gente vê que teve uma intervenção errada com os filhos, como é importante a gente, num momento mais tranquilo, chegar também para eles e falar assim, olha, filho, me perdoe, né? Mamãe errou, mamãe estava nervosa, não deveria ter falado daquela forma com você, né? Isso ajuda demais a conectar com a criança e trazer ela para esse lugar também de valor. Com certeza, porque nós não somos perfeitos. E eu digo que imagina que difícil que seria se nós fôssemos filhos de pais perfeitos. Porque eu vou me entrar em contato com a minha imperfeição muito maior, porque meus pais são perfeitos. Isso potencializa, isso gera um conflito gigantesco. Com certeza. Então, nós termos esta habilidade de reconhecer o que fazemos que não é tão bacana, que está errado, que a gente pisa na bola mesmo, a gente erra mesmo, até mesmo porque nós somos uma diversidade gigantesca. Como a gente fazer o certo com cada um, sendo que a gente tem essa diversidade tão grande, né? Exato. E uma das coisas que eu percebo, Denise, é justamente essa dificuldade de lidarmos com isso. Porque atualmente a gente percebe que existem tantos métodos educativos, tantas sugestões, tantas ideias, e ao mesmo tempo se vive um momento com pouquíssimo diálogo de verdade, pouquíssimas trocas verdadeiras, principalmente entre os casais, né? Verdade. Então acho que a gente precisa trazer um pouquinho, ampliar um pouquinho esse campo de compreensão do que temos aí no momento e o que ajuda e o que atrapalha, né? Com certeza. E cada um traz uma bagagem, né? Cada um vem de uma criação diferente. E de repente a gente junta esses dois mundos em um só para poder educar. E as divergências vão aparecer, né? Por isso que é importante sempre essa sensatez também. Esse diálogo a começar primeiro das figuras paternas, né? A mãe com o pai poder conversar, entrar num consenso para depois dar ordem para a criança. Porque você imagina como fica a cabecinha da criança quando recebe a ordem de um, o outro vem com uma visão completamente diferente, muitas vezes até desautoriza um ao outro. Né? E aí como que fica essa questão da autoridade em relação à criança, na hora de fazer a criança obedecer, né? E fica desarmônico o ambiente dentro de casa, gera confusão na cabeça das crianças. A gente sabe que o início de conflitos de casais, as divergências, né, as dificuldades relacionais, elas têm muito a ver com os processos educativos dos filhos, né? Sim. Culminando muitas vezes até em separações, né? E então é um espaço onde que eu acho que a intervenção, o cuidado, o amor, ela precisa falar em primeiro plano. E esse objetivo, enquanto casal, nós precisamos aprender a passar por cima das nossas dores pessoais. Sim. Não é nem passar por cima, né, Denise? É tratar. Porque o que a gente percebe é que muitos pais trazem uma carga emocional, traumas, vivências, processos, exemplos educativos deles que não fazem mais sentido para o agora. E aí eles estão perdidos, não sabem o que fazer.
Ficam desnorteados. Ficam né? desnorteados. Exato. Como você percebe isso no consultório? Porque a gente sabe também que muitas vezes as crianças que são consideradas crianças difíceis, Sim. né? Que trazem essa bagagem toda desse conflito relacional. Tem um impacto muito grande, a gente vê na parte dos comportamentos, né? A criança, ela ouve as ideias de um, ouve os comandos do outro, e naquilo ali ela tem as vontades dela próprias também, né? Então, ela vai tentar atender aquilo que melhor satisfaz aos desejos dela, né? Então, assim, a gente precisa ter muita consciência, muita clareza da importância de uma educação convergente, né? No meio disso tudo, os pais muitas vezes perdem o foco da educação, que é a criança, e acabam se perdendo no meio dos conflitos entre eles mesmos, né? E a gente sabe que crianças difíceis têm uma série de fatores que podem interferir nesse comportamento, né? Desde fatores, vamos chamar assim, de fatores naturais, que tem a questão do temperamento, tem crianças que são mais expansivas por natureza, crianças que são mais impulsivas, né? Tem uma reação ali de explosão com mais facilidade. Mais egotistas, são mais, né? Isso, exatamente. São mais questionadoras, né? Que peitam mais o adulto. E a gente precisa aprender a lidar com essas crianças. Tem crianças que, a depender da fase também, tem a famosa fase da birra, né, Cleusa? Como que é essa fase da birra? Explica aí um pouquinho. É a famosa fase dos 2 anos, que os pais ficam tão temerosos, né? A criança, ela já tem um desenvolvimento um pouco mais avançado, né? Tanto em termos de linguagem, quanto em termos das próprias percepções, das vontades, e ela quer conquistar esse mundo, ela quer explorar esse mundo, e ela quer fazer prevalecer as vontades dela. Quem não quer, né, Cleusa? Lógico, até nós. Até eu quero. Só que a criança, ela não tem ainda noção de limites, ela não tem noção ainda de como as coisas funcionam, o que é o certo, o que é o errado. Por isso que os pais precisam estar ali caminhando juntos, ao lado, para poder sinalizar. Né? Inclusive, e falando assim sobre limites. Denise, deixa eu só fazer uma complementação aqui, que você trouxe algo que me deu aqui um clique muito importante. Peter Levine, ele fala que os maiores traumas nossos, mais difíceis de lidar, são os pré-verbais. Por quê? Porque os pais acham que é porque é bebê, porque é bebezinho, ou porque ainda não fala, ou que ele não está entendendo o que está acontecendo no contexto. E ele está entendendo. Então, os pais precisam saber que se eles estiverem brigando, ou até fazendo sexo, às vezes, na frente de uma criança pequena, que ela não está vendo. Ela está vendo sim. E ela está absorvendo aquele conteúdo sem ter a capacidade para absorver isso. E é isso que traumatiza. Então, o respeito à criança, desde os primeiros momentos de vida, é fundamental para que ela se sinta amparada, segura. E aí ela vem num crescente, e talvez o terrível two, né, que eles falam, que são esse momento dos 2 anos que é tão difícil, pode ser que não seja tão forte assim, né? Exato. A criança, ela tem uma sensibilidade muito grande em relação aos sentimentos dos pais também, né? É como você falou, eu costumo dizer assim, gente... Os radares, né? Isso. A criança às vezes está caladinha olhando, às vezes está até brincando, mas ela está aqui, ó, antenada. A criança, né, é muito esperta. Então, a gente precisa ter muito cuidado, inclusive em relação àquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está comentando. Seja a respeito de qualquer assunto, a gente precisa ser muito cauteloso, termos muito cuidado, né? Inclusive em relação ao que a gente está comentando sobre a criança. Não sei se você já percebeu, às vezes a gente está num lugar conversando, as pessoas estão ali conversando, fala o nome do fulaninho, ele já está assim, né? Ele já dá aquela virada rápida, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado em relação, inclusive, aos rótulos. Nossa, que demais, muitas vezes as comparações. são colocadas, as comparações, principalmente crianças que têm irmãos. Tem crianças que não têm irmãos, mas está sempre nesse alvo de comparação com um primo, com um coleguinha da sala. A gente precisa também respeitar esse lugar de individualidade. E comparando até com o próprio pai, né? Quando ele fala assim, mas quando eu era criança não era assim. Exato. Né? Quando eu era criança, a minha história não era essa, né? É um mimimi danado, né? É verdade. A gente precisa ter muito cuidado. Né? E a questão da desqualificação, eu tenho insistido muito nisso, sabe, Denise, porque eu tenho recebido muitos adolescentes, a minha área é mais adolescente, eu também atendo crianças, mas a minha área hoje é muito mais de adolescentes e adultos, né? Mas os adolescentes com essa fala de que como os pais xingam com uma facilidade, desqualificam, e como isso dói. Dói demais, porque dói na alma. Dói demais. Né? É uma dor lá dentro, né, Cleusa? Dói lá dentro, porque a pessoa que mais teria que ter essa conexão afetuosa e amorosa e respeitosa te desqualifica, te xinga. E eu imagino que esse pai, ele foi assim a vida inteira.
Ele não começou ali quando o filho está adolescente. Não. Então, é uma história de desqualificação. Exato, um Eu reflexo. acho que Então, não adianta a gente ficar, eu falo assim, reclamando porque meu adolescente fez isso, porque a minha criança fez aquilo, se você não refletir o seu próprio processo enquanto pai e educador. Exato, né? com certeza. E é claro que é difícil. Sim. Mas não é impossível, não né, é Cleusa? impossível. Eu gosto muito de comparar o processo de educação com uma sementinha que a gente planta na terra. Essas sementinhas são os nossos filhos, são as crianças, são os adolescentes, que estão ali em processo de germinar, crescer e se desenvolver. Essa terra que está ali são os ambientes em que a criança frequenta. E o primeiro ambiente que merece a nossa atenção é o ambiente familiar. É o ambiente de casa, por quê? Porque é a primeira escola da criança. Aí que está plantada a semente, social, né? Lá fora. E a gente precisa observar muito como está esse terreno. Uhum. Como está esse terreno dentro da minha casa primeiro. E como está esse terreno nos outros ambientes que a criança convive. Né? É um terreno, é uma terra ali que tem amor, que tem afeto, que tem diálogo, que tem paciência. O que tem nesse terreno que está tornando essa criança uma criança forte, que está dando para ela as condições necessárias para um pleno desenvolvimento saudável? Ou o que tem nesse terreno? Tem muita crítica? Tem muita comparação? Tem muita reclamação, né? Os adolescentes costumam falar. Minha mãe não para de reclamar, né? É só reclamação, meu pai, só cobrança, né? Exatamente. Então tem gritos, tem muita briga, tem muito conflito. O que que está tendo nessa terra? Porque a gente precisa limpar a terra, tirar o que está trazendo prejuízo e adubar com aquilo que está faltando. Né? E essa plantinha começa a crescer. E a gente precisa estar ali, ó, cotidianamente. Por isso que a educação de filhos, ela precisa se fazer, os pais precisam se fazer muito presentes, né? Porque precisa caminhar junto, para estar ali olhando, opa, tem coisa aqui que precisa ser tirada, tem coisa aqui que precisa ser colocada. E ao longo desse processo, Cleusa, o que acontece? Eles vão desenvolvendo a própria personalidade deles, né? A formação de valores, por isso que a gente tem que estar ali regando. E eles vão criando os galhos, né? Sim. E vão crescendo em todas as direções. Isso. É onde, às vezes, a gente precisa olhar e falar assim, opa, esse galho já está passando aqui para o terreno vizinho. A gente precisa fazer o quê? Uma podinha, um limite. Podinha. O que é muito difícil para alguns pais. Porque parece que está fazendo mal para a criança. Porque a criança vai responder, às vezes, com um choro, com um grito, com uma birra, com uma agressividade. Né? Jogando coisas longe, vai agredir, confrontando muitas vezes, porque ela está indo de encontro com as vontades dela, né? E a gente precisa ter essa clareza que os limites, eles são para o bem, eles são para a proteção, eles são para que a criança cresça mais forte. Né? Então, no primeiro momento, parece uma coisa ruim, mas não é. Tem pais que têm dificuldade por passarem muito tempo longe, às vezes, de casa. Né? Então sentem aquela culpa, o que é tão difícil, né? Tenho certeza que principalmente as mães sentem isso mais de perto, se pudessem estar ali o dia todo para cuidar desse filho. Mas a gente sabe que não é a realidade hoje em dia, né? E aí eu acho que entra um pouco aquilo que a gente pensou de trazer também para o público, que é o papel do pai, né? Porque as mães, elas ocuparam esse espaço educativo durante tanto tempo. O meu filho César mesmo, hoje ele passa muito mais tempo com os filhos pela questão do trabalho dele, que é um trabalho um pouco mais flexível de horários, né? Como ele trabalha de forma remota, grande parte do tempo dele, ele trabalha em casa. Então, é claro que é ele que vai levar para natação, leva para catequese, leva para a escola, né? E a minha nora faz o possível para ela estar ali também presente e colaborando nos finais de semana, o tempo que está em casa. Mas isso é uma novidade, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, dessa paternidade consciente, dessa disponibilidade dos pais de também participar. E eu quero aqui dizer para as mães, tá? Não estou falando para minha nora, não. Estou falando para as mães, em geral. Permitam que os pais eduquem, que eles façam o papel dele, porque esse papel da paternidade na vida dos filhos é linda, é maravilhosa, é incrível e necessária. Fundamental. E eu falo assim, olha... O pai é o interditor também, né? Exato, o pai tem o seu lugar. Faz diferença na vida de um filho, porque o pai é aquele que vem trazendo todo o afeto, todo o amor, todo o cuidado, toda a orientação, toda a instrução. É aquele que põe no colo também. É aquele que pega na mão e fala, filho, é por aqui. Caiu, levanta, machucou, tô com você. É aquele que veste a camisa do time do filho, né? É aquele que se faz presente, e isso é maravilhoso, porque a criança se sente muito mais segura, muito mais protegida e muito mais amada. E aí, Cleusa, tem um detalhe que eu vejo,
fundamental também que às vezes passa desapercebido, que é o quê? É no cuidar que esse pai desenvolve e fortalece esse vínculo com o filho. Com certeza. Né? O vínculo do amor, ele vem muito pelo cuidar. A gente vê isso nas diversas relações. Já viu o professor-aluno, quando é aquele professor dedicado que tem um interesse genuíno no aprendizado da criança. Aqueles que cuidam de pessoas idosas. Quanto mais cuida, mais ama. Não é assim? Sim, com certeza. E os filhos é a mesma coisa. Tem mães que têm uma dificuldade enorme de dar esse espaço para os pais. Sejam mães que moram com esse pai, sejam mães que não moram com esse pai, mas tem mães que são muito centralizadoras e a gente entende por quê. Porque é por um medo, é por uma insegurança, é porque quer o melhor para o filho, só que precisamos entender que não temos esse controle total. E afastar esse pai, tirar dele a oportunidade de estar com esse filho. Dele exercer a paternidade, inclusive errando. Exato, inclusive errando. Porque é assim que somos, É né? assim que somos, é assim que aprendemos. E olha, Cleusa, você me lembrou de algo super importante. No processo de educação, não são só os filhos os aprendizes. Nós somos aprendizes juntos com eles, né? E o maravilhoso disso tudo é que com o passar dos anos, nos tornamos pessoas ainda melhores, né? Então, os pais precisam estar nesse lugar de liderança. O que é que um líder faz? Ele influencia pessoas. Isso. Não é? Isso. E como que ele influencia? Caminhando junto, estando do lado, né? E a autoestima dos filhos vai só subindo, vão se sentindo amparados. Com né? certeza. Então é um lugar maravilhoso que a gente precisa. Nossa, eu tenho histórias assim no consultório que é emocionante de ver as lembranças que as pessoas têm deste papel do pai presente, né? As memórias que ficam, As memórias né, que ficam. Eu costumo falar assim, meu pai, ele é de uma época mais antiga e ele teve pouca participação no nosso, assim, nas nossas atividades diárias. Sim. Mas eu tenho memórias do meu pai que são incríveis. Eu tenho algumas que foram poucas, mas foram importantíssimas para eu continuar olhando para ele dessa forma tão positiva. Então, essas memórias, elas são plantadas. A gente vai criando redes de memórias positivas. Exato. Porque quando você tem isso dentro de você, neste processo de desenvolvimento, quando você for adulto, você consegue enfrentar melhor as situações. Com certeza. Muito melhor quando você tem essas redes de lembranças, de afetos, dessa construção que foi feita. Exato. Né? Então, de todos esses aprendizados e do suporte emocional. Isso. Né? Porque o lugar do pai, a mãe também está nesse lugar, mas a gente falando aqui da figura do pai, como o pai é um lugar de equilíbrio emocional. Esse pai estando ali junto, esse pai estando presente, esse pai tendo um interesse genuíno nesse filho, é um lugar de equilíbrio emocional. Eu, inclusive, tenho uma experiência nesse sentido, sabe, Cleusa? Num dado momento na minha vida, numa situação assim, muito delicada que eu passei, eu percebi o que muitas pessoas passam, aquele ponto crucial que você fala, eu estou à beira da loucura. Um passo, por mais controle e domínio emocional que eu sempre tive, eu sempre fui uma pessoa que tive facilidade nessa área, mas nesse dia eu lembro que eu estava assim, uma beira, eu falei, uma chave que virar aqui, eu surto. E nesse exato momento, meu pai, ele entrou no lugar onde eu estava, ele falou com autoridade, o lugar do pai, esse lugar de autoridade também é autoridade amorosa, e falou assim, calma, parece que voltou tudo para o lugar. Eu literalmente me estabilizei as minhas emoções. Foi uma regulação emocional maravilhosa, né? É isso. E eu pude viver na prática aquilo que eu sabia na teoria. Nossa, chega até arrepia. Com certeza. O meu pai foi muito importante também nesse momento. Eu engravidei com 19 anos, né? Num relacionamento que era namorado, nós éramos namorados. E aí, eu e meu namorado acreditávamos que não precisaríamos casar. Sim. Que a gente podia construir e daqui a pouco a gente casava. Pronto. E o meu pai chegou e falou com pouquíssimas palavras. Ele olhou para mim, olhou para o meu namorado e falou assim, um filho precisa nascer num lar, num lugar onde que ele se sinta acolhido. Sim. Vocês podem tomar a decisão que vocês quiserem, mas eu entendo que se essa criança nascer neste lugar constituído como lar, ele vai se sentir muito melhor. Aquilo mudou tudo. Mudou todos os nossos planos. Tudo muda a visão de mundo, né? Muda a visão de mundo, porque é uma pessoa experiente que está falando isso. E olha, eu nunca imaginei que meu pai pudesse ter essa concepção, essa consciência de trazer isso, né? E isso foi assim, realmente, eu me emociono muito quando eu lembro disso, porque isso fez toda a diferença. Sim. E nem a família do meu ex-marido, nem a minha família nos desamparou.
Eles acolheram, porque eram 2 jovens, 2 crianças praticamente, né? Cuidando de uma outra criança. Sim. Né? Se bem que antigamente, quando tinha 19 anos, era adulto, hoje não. É verdade, hoje está diferente. Hoje está diferente, né? Eu queria pontuar uma coisinha aqui que me veio, Denise, não sei se faz sentido, mas tem um teórico que eu gosto muito, que é o Buber, que ele fala das relações, que são relações objetais e relações verdadeiras. Sim. É o eu, tu e eu, isso, Sim. que ele usa, né? Que ele traz isso. E muitas vezes nós temos as relações com a nossa esposa ou com nossos filhos, que não é uma relação autêntica, verdadeira, forte, de amor, e nem conosco mesmos. Porque nós também temos que ter uma relação, eu, tu, comigo, com ele, aqui, com o meu coração. A começar aqui. Começar amor próprio, com né? certeza. Essa força que nós temos, que é o amor. A gente sabe que gestaltista traz muito essa questão das relações afetivas e amorosas, né? Então, eu acho que é isso. E quando eu tenho essa relação eu não estou preocupada com aquilo que meu filho está pensando, está precisando. Eu quero prejudicar o meu marido, eu quero prejudicar ou o meu ex-marido, que agora eu acho que é algo que a gente precisa trazer também. Essa dificuldade, que se a gente já tem dificuldade, onde existe um relacionamento, que os 2 estão juntos, e hoje a gente sabe que tem muitos casais que se separam, né? Como ficam essas crianças no meio desses casais que se distanciam e começam a usar o filho como objeto para atingir o outro, fazendo alienações parentais, né? Desqualificando, não protegendo o tempo da criança, dela absorver, dela entender, porque você trata a criança como se ela fosse adulto, e ela não tem condições de fazer isso. Não. Né? Nem de escolher lados, né? Exato. E saber o que é certo e o que é errado. Isso, os pais se perdem tanto nesse contexto, né, Cris? Muito. E como é difícil, porque gera muita confusão na cabeça da criança. Gera muito conflito, gera muita ansiedade. Né? E os pais precisam sempre lembrar de separar a pessoa do filho da pessoa do genitor, né? Que às vezes está em conflito. Então, a primeira coisa é resolver também essas pendências do passado. Como é importante. Porque elas refletem no dia de hoje. Sim. Né? E se não for possível resolver essas pendências diretamente com as pessoas envolvidas, que seja em terapia. Que seja em terapia. Por isso que eu digo assim, os pais precisam também ter uma rede de apoio, seja mãe, seja pai. Precisa ter amigos para fazer esses desabafos com os amigos, não com os filhos. Isso. Que não tem nada a ver com essa relação conflituosa dos pais, ou dos demais familiares também. Né? Então, como é importante separar e não abrir mão dessa função que eles exercem. Né? Independente de como está essa relação lá. Agora a gente sabe, isso é difícil na prática. Muito. Não é fácil. Porque a gente leva junto toda a nossa toda a bagagem emocional que está envolvida nisso. Todo e vira e mexe, estão acontecendo coisas, né? Ah, e o pai dele também não ajuda. Ah, a mãe dele aí é uma pessoa difícil e começa os falatórios. E a gente não é de ferro, a gente é humano, né? Então, assim, por isso a gente precisa desse espaço, né? De grupos de apoio, de terapia, de amigos, para poder resolver lá. E poder separar essa relação da relação com os filhos. Que o que é pai não é marido, né? É pai, é mãe, né? São diferentes, né? A gente sabe, Denise, que grande parte, né, de pessoas que precisariam ouvir o nosso podcast não estão nem aí. A gente sabe disso. Porque tem algumas pessoas que elas têm um pensamento tão fixado, como se elas fossem a verdade, aquilo e pronto. E a gente sabe que isso é até um mecanismo de defesa para não entrar em contato com as suas próprias fragilidades, né? Então, isso eu digo que potencializa muito a ansiedade, né? Esses síndromes do pânico, dificuldade escolar, né? Com certeza. Então, eu acho que eu acho até que eu estou misturando um pouquinho as coisas, mas deixa eu clarear aqui um pouquinho. Quando pai e mãe, eles jogam para o filho, colocam o filho no meio dessa confusão da separação, os filhos irão ter problemas. Pode ter certeza. Então, essa que é a nossa preocupação. Exato. E muitas vezes, estes pais que têm essas dificuldades é que são os mais difíceis de ouvir, de flexibilizar, de pensar, de falar, opa, peraí, eu estou metendo os pés pelas mãos, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Exato. Né? Estão tão presos nas próprias dificuldades que não tem essa abertura para o conhecimento, para ouvir o outro genuinamente, poder refletir e falar, opa, peraí, né? Onde eu preciso mudar, onde eu preciso melhorar, o que eu tenho que ajustar. Sim, eu conheço casais que só falam através da justiça. Sim. Que não se conversam mais, né? Os advogados é que conversam. Não tem condições mais de ter um mínimo de diálogo. Gente, imagina como é que ficam essas crianças.
Como é que fica E esses tá meninos? tudo ali no ar. Né? Tudo no Porque ar. tem coisas que são faladas, às vezes está conversando com outra adulta, a criança está ouvindo. Sim. Tem coisas que é só expressão facial. O pai ou a mãe ligou, o semblante do outro já muda, é uma respiração que ali é mais funda e o filho está assim, o que está acontecendo? Né? Porque para os filhos, os pais podem ter os defeitos que tiverem, com todas as qualidades que vêm junto também, né? Mas são importantes, ambos são importantes para os filhos, né? Vão ser sempre essas figuras que estão num lugar de muita relevância na vida e no desenvolvimento deles, né? Então, os pais precisam estar sempre se lembrando disso, né? Tomando essa consciência. Porque eu sou mãe, né? Você é mãe, eu já sou até avó, né? Meus menininhos. A gente sabe que esse é o lugar de maior afeto que a gente tem com alguém, verdade. né? Então, imagina, eu até tô lendo um livro do Gabor Maté, que ele fala que o pessimismo é um potencializador das doenças emocionais e da descrença, de tanto dos jovens quanto dos adultos. Verdade. Aí eu fico aqui pensando, imagina o pessimismo desses filhos quando vêm os pais nesse conflito. Sim. Que recursos eles têm para enfrentar as coisas que são tão difíceis na vida. É verdade. Então, esse pessimismo, essa visão negativa de mundo é potencializada quando eu tenho estas relações desgastadas, conflituosas, né? Sim. Porque o pessimismo em relação ao mundo, que são as políticas, né? Que estão aí, que tem muita importância no nosso desenvolvimento, não adianta a gente negar isso, porque no mundo inteiro as questões socioeconômicas, políticas, elas têm interferência sim no nosso desenvolvimento, né? E só uma fase do desenvolvimento, que a adolescência é muito hoje, né? Muito hoje. Eu não penso muito no futuro, né? E aí a gente junta tudo isso e como é que fica a situação desse jovem, né? Desse adolescente no meio disso tudo. Então, o processo de educação, ele passa muito por aí também. A gente precisa ter consciência e clareza de qual é o nosso objetivo. Né? Quando a gente falou aí da sementinha que a gente planta, o que a gente quer colher? Para que a gente possa comparar se o que estamos plantando, se as nossas atitudes hoje são condizentes com os resultados que almejamos. Né? Então, eu quero preparar essa criança, esse adolescente, para ser o quê na vida? Para carregar que tipo de valores? Eu quero um adulto resiliente, um adulto emocionalmente equilibrado, um adulto que sabe resolver problemas? Como que eu quero esse adulto? E o que eu estou fazendo hoje? Eu estou ajudando, estou nesse caminho? Ou estou precisando fazer algo diferente? Né? Por isso que essa reflexão, todos os dias antes de dormir, ela é super importante. Eu acredito que é um caminho que os pais podem trilhar sempre assim, como está a minha casa? Como estão os meus filhos? Como eu estou, né, Cleusa? Porque aí a gente chega no outro ponto também, que é do autocuidado dos pais. Claro. Hoje em dia a vida é estressante, a gente vive tudo para ontem e precisamos dar conta de muitas coisas num curto prazo de tempo de 24 horas. Principalmente cidade grande, né? Principalmente cidade grande, que você já perde um longo tempo, às vezes, no engarrafamento, né? Muitas situações aí de estresse que são vividas. Então, a gente precisa, nós adultos, administrarmos também as nossas emoções, o nosso dia a dia, a nossa rotina, para que a gente esteja bem para esse filho. Sim, eu gosto de dizer que os pais precisam fazer uma reflexão. Que necessidades minhas não estão sendo atendidas? Sim. Quais as minhas necessidades não estão? De descanso, de sono, de uma alimentação adequada, de poder fazer um exercício físico, de ter amigos, relação, sair, se divertir, vida social, para que eles consigam entender as necessidades não atendidas dos filhos. Também. Então, eu tenho que trazer a minha, a do casal, enquanto casal, e é para que eu possa entender a dos meus filhos, né? O processo educativo, a gente precisa reafirmar aquilo, ele não começa numa vida de adolescente. Não. Um processo educativo, ele começa desde que eu me planejei a ter um filho, desde que eu tô grávida, desde que esse filho nasce, tem toda uma questão envolvida. Sim. Então, ter filho é muita responsabilidade, sim. É muito compromisso, sim. E é você que é o adulto. E é você que quis ter o filho. Então, agora assume isso. E faz o melhor possível. Se não dá conta, busca ajuda. Busca orientação. Exato. Não tem para onde fugir. Não. E nós, sim, estamos caminhando para uma sociedade adoecida. Eu tenho insistido isso. Porque estão todos nós... gente, o grau de adoecimento infantil tá enorme. De adolescentes aumentou mais de 80%.
Eu costumo dizer... São filhos de pais adoecidos. Isso, as crianças estão tendo hoje as doenças dos adultos. Sim. Né? A ansiedade, a depressão, a impulsividade, um monte de coisa que não estão conseguindo administrar. Por isso que, além desse autocuidado dos pais, essa presença, literalmente, né, é o se fazer presente, porque hoje as crianças estão adoecendo também pela ausência, que é uma espécie de abandono emocional, na verdade. Né? Os pais estão perdendo os filhos para as telas e o vice-versa. Né? Os filhos estão perdendo os pais. Ótimo assunto, Denise. Vamos bater mais uma vez nessa tecla, porque é algo que a gente tem insistido muito aqui e é uma coisa muito da nossa atualidade. Eu falo, não tem muito para fugir do que a tecnologia oferece. Exato. Mas o que nós podemos fazer em relação a isso e ter consciência das consequências do uso. Exato. O que você traz para a gente? O que você tem percebido aí nesse sentido? A gente sabe que o uso das telas hoje, ele veio para ajudar, para agregar. Então, o problema, o grande lance não é o uso das telas, mas é o uso inadequado, que está relacionado ao quê? A questão do tempo limite de exposição a essa tela. A questão dos conteúdos que são acessados por essas crianças e adolescentes que já estão totalmente fora do controle dos pais. E o uso das telas próximo ao horário de dormir, que a gente sabe que tanto prejudica o sono. Porque a tela, ela estimula a produção de cortisol e diminui a produção de melatonina, quando na verdade nós precisamos do contrário, né? Isso. A natureza vai dormir, eu costumo falar assim, a natureza foi dormir, precisamos dormir junto com ela. A natureza acordou, olha lá, luz do sol, para fazer o inverso, aumentar o nível de cortisol e baixar a melatonina, para a gente ter a produção ao longo do dia. Então, assim, o resultado que a gente tem, que você perguntou, Cleusa, são crianças mais irritadas, crianças mais impacientes, crianças mais explosivas, mais desatentas, muitas com problemas de autoimagem, porque na tela tudo é o ideal e a criança ainda não tem nem essa maturidade de fazer essa distinção. Aliás, até nós adultos nos pegamos nisso também, né? Porque a tela traz uma realidade que não é a realidade, então vai só adoecendo todo esse processo. E adoecendo o corpo, né? O corpo. Adoece quantas o corpo, doenças, adoece quantas a crianças doentes? Sedentarismo, né? Porque ele se movimenta muito menos também. Às vezes a miopia precoce, né? Tem tantas questões que estão envolvidas nisso. Fora, gente, o grande lance aí da própria educação. Porque toda vez que uma criança está exposta a uma tela, ela está sendo influenciada por aquilo que ela está vendo. E aquilo que ela vê todos os dias passa a fazer parte também do cotidiano dela, de alguma forma, né? Então, os próprios desenhos, os próprios seriados, os filmes precisam ser muito bem selecionados e supervisionados por esses pais, né? Porque a gente pega situações assim, mínimas, que às vezes estão ensinando o contrário daquilo que a gente está ensinando em casa. Às vezes é um grito com o pai ali, às vezes até no próprio desenho. E a gente precisa estar junto para fazer o quê? Olha, você percebeu o jeito que ela falou com o pai dela? O que você acha disso? Eu faço isso na minha casa, Cleusa. Desde que os meninos são pequenininhos, eu vou ensinando eles a terem uma leitura também. Tem um senso crítico, para poder filtrar, e saber o que eu vou aproveitar para mim e o que eu preciso deixar de fora, para que aquilo que eu vejo lá na tela não se torne algo natural, algo comum. Exatamente, né? Esse excesso, além da minha percepção, que é o maior prejuízo de todos, que é o afastamento. Sim, o afastamento relacional, tanto dos nossas crianças com outras crianças, né? Porque existe um substituto, quanto nós mesmos com os nossos filhos. Porque é lógico que é muito mais fácil, mais prático. Eu tô cansado, cheguei em casa e deixo meu filho lá na tela e pronto, e aí fica... Lógico que é fácil e que às vezes tudo bem a gente utilizar esse recurso, mas não precisa ser um método constante, né? Não pode ser o principal. O principal. Nós precisamos nos reinventar, né? Jantar juntos, sem tela. Se olhar nos olhos, né? Se olhar nos olhos. Isso confirma o outro nesse mundo e coloca ele num lugar de valor. Com certeza, com certeza. Eu falo, né, que neurologicamente a gente sabe que o que traz segurança para o ser humano é essa conexão, que ela é principalmente visual, porque eu estou percebendo o tom da pessoa, o movimento, essa verdade que os olhos trazem, né? Então, pode falar. Que dizem que é a janela da alma, e é mesmo. Nossos olhos, eles são a janela da alma. Então, ter esse contato, que ela é de presença. Então, a gente tem que também deixar algumas sugestões aqui para os nossos queridos ouvintes, né? Inclusive,
os pais podem envolver esses filhos nas atividades que eles estão fazendo, dentro das possibilidades. Então, assim, para tirar um pouquinho esse filho da tela e aproximar ele de mim, que preciso dessa interação, preciso saber como foi o dia do meu filho, que preciso também ajudá-lo a desenvolver habilidades, a cultivar valores. Então, eu trago esse filho para perto. Se eu estou ali cozinhando, meu filho vai estar junto comigo. Né? Claro, tudo respeitando aí as idades, né? O que eles conseguem fazer. Então, se eu estou fazendo um macarrão, meu filho ainda é muito pequeno, eu pego lá o macarrãozinho e falo, filho, passa aqui dentro do barbante, vai fazendo um colar aí enquanto a mamãe está cozinhando o macarrão, né? E a gente vai dando essas possibilidades para os nossos filhos, vão fazer a receita juntos. Quebra o ovo aqui no liquidificador para a mamãe. Isso, eles adoram. Meus netos vão lá em casa, eles adoram participar. Se sentem úteis. E se não tem problema que faz bagunça, depois a gente... Isso, aí é um desafio também, né, Cleusa? Porque às vezes aumenta ali a bagunça, aumenta o trabalho, mas é tão bom a gente ver eles crescendo. Mas a gente ganha com o tempo. Isso, estão felizes, estamos crescendo juntos, estamos interagindo, estamos olhando nos olhos, estamos nos tornando úteis. Isso. E eu digo que esses momentos a gente pode aproveitar também, Denise, para a gente falar da gente. Porque hoje a gente tem uma centralização da educação das crianças, que tudo é eles. Como eles estão sentindo, o que eles fizeram. Na medida do possível, a gente precisa dividir o nosso universo também com os filhos. E hoje eu tive uma discussão com alguém, eu não estou me sentindo muito bem, principalmente crianças mais velhas, né? Eu estou um pouco chateado, então se eu em algum momento mostrar a minha chateação, fica tranquilo que não é com você, né? Você traduzir-se para o filho, né? Hoje eu conversei com uma pessoa, achei ela tão legal, tão bacana, e você traz o seu universo também. Porque os filhos costumam ver os pais como aqueles pais que só estão dentro de casa. Exato. E não o pai que está fora. Exato. Eu preciso trazer esse pai fora de casa para dentro de casa também. O que eu fiz? Como é que foi? Na medida do possível, respeitando a faixa etária, né? Perfeito. Porque eles vão aprendendo com a nossa história também. E com as nossas emoções. E com as nossas atitudes. Eu tô lembrando aqui, Cleusa, que tem sido muito comum também. Por exemplo, outro dia eu estava num restaurante e fiquei observando. O pai chegou com o filho, colocou sentadinho, bonitinho, mas enquanto ele fazia todo o processo de chamar o garçom, escolher a comida e coisa e tal, o filho estava numa tela. Eu falei, como esse filho vai aprender a maneira como ele tem que se relacionar com as pessoas se o olhar dele está totalmente para a tela? Sim. Porque é nesse cotidiano, eles estão nos observando. Então, olha, meu pai cumprimentou, meu pai falou oi quando entrou aqui dentro, falou bom dia. Ele pediu pro garçom, por favor. E é nisso que eles vão aprendendo. Agora, se eles estão com o foco completamente fora, ocupados o tempo todo com outras coisas, como eles vão aprender? Sim. Né? E em termos de emoções, como eles vão aprender que tem dia que a gente não está muito legal e está tudo bem por isso. Exatamente. Ou como que o meu pai faz no dia que ele está ali super frustrado, como ele lida com essa frustração, porque isso vai me ajudar a lidar com a minha frustração também. E aqui, Cleusa, entra um detalhe super importante que eu digo assim, todas as vezes que os pais privam os filhos de lidarem com as suas próprias frustrações, eles vão ouvir sim, vão e precisam. Mas quando eles ouvirem o não, que precisa ser também, não precisamos ir lá e dar um docinho para agradar, dar um celular para eles ficarem mais tranquilos, porque nós estamos tirando deles a oportunidade de aprenderem a lidar com as próprias frustrações. E a idade para aprender a lidar é na infância, é na adolescência, não é na vida adulta, porque o mundo lá fora, ele não dá esse tempo. Ele já precisa de um adulto pronto e maduro para lidar com os desafios da vida. Fantástico, e é exatamente isso, né? Porque a gente vê que faz muita compensação, né? Demais. E aí eu vejo voltando um pouquinho na questão dos pais separados, quando um pai não faz o que a criança ou a mãe não faz o que a criança quer, ele vai e conta para o outro e o outro vai lá e compensa. Então vem cá que isso aqui eu vou fazer para você, já que seu pai não fez, já que a sua mãe não faz isso para você, vem cá que eu te dou, que eu faço. Sua mãe tá errada mesmo, seu pai tá errado mesmo. E você perde essa oportunidade de trazer essa reflexão, de trazer esse lugar que é de pensar, de refletir e de lidar com as próprias dificuldades emocionais, porque eu falo que não tem como você saber o que é bem-estar se você não conhecer o mal-estar. Você não tem como conhecer um bom-estar emocional, de validação das suas capacidades, das suas competências, se você não passar, não transitar por esses lugares difíceis. Então, esses lugares difíceis, eles são fundamentais que a gente passe. E muito bom quando passa dentro de casa. Exato.
E eu quero deixar mais uma coisa aqui, que eu acho que falta a gente falar também, que a gente falou muito bem com a questão da tela com os nossos jovens, mas os pais, eles estão muito ligados nas telas. Demais. O tempo inteiro. Eu ouço muito isso no consultório dos meus adolescentes. Meu pai e minha mãe não querem que eu mexa no computador, não mexo comigo, mas eles estão lá grudados. Isso. E eu vou fazer o quê? Isso. Os pais poderem ser exemplo naquilo que eles ensinam e cobram é fundamental. É fundamental. Certa vez um adolescente virou para mim e falou assim, olha, o meu pai tem até razão naquilo que ele me fala, mas eu não tenho motivação para mudar, porque ele não é exemplo naquilo que ele me ensina e diz. Isso. Eu achei isso de uma profundidade tão grande. Que maturidade. Mas de uma realidade tão comum nos dias de hoje. Precisamos nos policiar e não é fácil. A tela vicia. O nosso corpo vai pedir para ficar na zona de conforto. A gente não vai querer ser incomodado. Mas a gente precisa olhar a riqueza que está lá fora. A riqueza que está do nosso lado. Fora que eu digo das telas, mas que está aqui do nosso lado. Que são os nossos filhos. Né? Que são as nossas crianças, os nossos adolescentes. Né? A gente não pode perder esse lugar. Isso é fato, isso é fato. E aí, Denise, me vem assim um pouquinho, né? Eu tenho falado muito aqui, eu gosto de amplificar um pouquinho mais essas reflexões, porque hoje eu acho que falta muito que nossa espiritualidade. Também. E o que eu falo de espiritualidade aqui, eu insisto em dizer que não é questão religiosa. Para mim, a espiritualidade é o ser no mundo. Como eu estou aqui no mundo, quais são os meus valores, como é o meu contato, a minha relação com o outro, como eu trato o outro, né? Então, a espiritualidade que nos une, que nos conecta uns aos outros, como nós estamos aqui enquanto seres, né? Então, eu acho que esse lugar, ele é muito importante de ser olhado, porque é muito diferente, não é questão religiosa, gente, é questão da espiritualidade, é esse lugar, enquanto ser, o que eu faço nessa terra, nesse momento, com aquilo que eu tenho aqui. Exato. Então, é essa forma de se conectar, né? A gente precisa se conectar primeiro aqui dentro. A gente precisa estar bem, para depois a gente se conectar com o outro. Né? Por isso que é tão importante nós adultos começarmos o dia bem. Começarmos o dia cuidando desse corpo físico, que é quando a gente se alimenta, mas cuidando também da nossa alma. Do nosso espírito, alimentando. Como que eu vou alimentar o meu espírito? Como eu vou alimentar a minha alma? Eu preciso desse espaço de conexão comigo mesmo para saber que perfume eu vou exalar ao longo do dia. A começar dentro da minha casa, no trabalho e nos outros ambientes de convivência. É isso. Eu acho que essa paradinha, né? Esse momento, toda a diferença, né? Eu passei muito tempo da minha vida fazendo meditação de manhã cedo. Isso me ajudou muito. Eu dei uma fugidinha, agora eu voltei esse ano, tá, gente? Voltei a me conectar novamente, como isso faz diferença no meu trabalho, no meu bem-estar. Porque não é uma questão só da meditação, mas desse contato comigo mesmo. Do que eu quero, do que eu desejo para o meu dia, do que eu quero para o outro, né? Como está o meu corpo? Quais são minhas necessidades hoje? Primeira coisa que nos adoece é essa desconexão conosco. O cliente que chega no consultório deprimido ou ansioso, a primeira coisa que eu falo, como estão seus sentidos? Ele está totalmente desconectado de si mesmo, não sente mais cheiro, não sente mais sabor, não consegue observar, e às vezes ele transita por um caminho e não sabe o que ele fez, vive no automático. Vive no automático, porque a sua mente não está presente, né? Sua mente está lá longe. O processo de você fazer esses minutinhos é entrar em contato consigo mesmo. E isso faz toda a diferença. Consigo mesmo, com o seu propósito de vida maior. Isso. Aquilo que traz sentido, aquilo que te move. Às vezes a gente se perde no meio da caminhada, a gente precisa parar para reencontrar. Qual é o meu alvo nessa caminhada, onde eu quero chegar? O que eu posso fazer melhor hoje? Isso, como eu quero estar para mim, como eu quero estar para os meus filhos, para o meu próximo. Isso, né? Precisamos, é um lugar de paz, de encontro consigo mesmo. Isso é muito importante, faz toda a diferença, podem acreditar nisso. Denise, eu queria trazer agora um pouquinho de sugestões para que a gente possa ajudar um pouco mais, né? Trazer algumas dicas, né? Eu sei que eu gravei uma mensagenzinha aí que vai aparecer também sobre algumas dicas para que como os pais podem fazer neste processo, né? E eu vou falar aqui novamente uma questão que eu vejo que é muito importante, que eu faço isso no meu consultório. Primeira coisa que eu faço quando eu atendo um pai e uma mãe é que eles peguem um papel e escrevam. Antes de tudo, eles escrevam como foi o meu processo educativo. O que eu fiz que foi bom? O que eu tive do meu pai e da minha mãe que eu não gosto?
pensar o que eu estou repetindo dessa história que eu recebi, que eu não gostei e que eu estou fazendo para meus filhos. Sem dar conta disso, né? Isso. Cada um dos pais, né, eles vão fazer escrever, e o que é educar? O que é educar? E depois eles invertem os papéis, eles vão colocar um para o outro ler e fazer essa reflexão e ver onde é que eles estão conectados e onde eles estão desconectados. Perfeito. Então são momentos que eu acho que a gente pode sugerir, que eu gosto de sugerir aos pais, que eles escrevam, porque hoje a gente está perdendo inclusive a habilidade de escrever, né? Verdade, e escrever faz toda a diferença para o nosso cérebro. Porque é isso, eu falar é uma coisa, mas quando eu escrevo eu aciono coisas mais profundas. Exato. Eu tenho outro tipo de reflexão. Então, eu gosto de dar essas dicas, né? Então, parem um pouquinho, sentem, escrevam como você foi educado, o que você gostou, o que você não gostou, e o que você gostaria que fosse para o seu filho. O que é educar? E, num segundo momento, eu gosto de dizer também que agora eles têm que escrever. O que eles pretendem da educação para os filhos? O que eles querem? O que eles querem para os filhos? Uhum. Tem um que fala assim, eu quero que meu filho seja médico. Uhum. A outra fala, não, eu quero que meu filho seja feliz. Isso. Né? Eu quero que ele aprenda a lidar com as dificuldades. Exato. Lembrando que para ser feliz, primeiro a gente passa pelas dificuldades. É verdade, para poder dar valor. Enfim, eu gosto de dar um pouquinho essas dicas, né? Ler, buscar livros. Hoje o acesso à informação está tão mais fácil. Isso. A gente precisa correr atrás. Que dicas você deixa aí para os seus pais? Isso, olha, vamos começar com o que você trouxe, né? Quando a gente coloca no papel, a gente já está fazendo uma pausa para enxergar de fora. Para sair desse automático e ver o que eu posso melhorar, o que eu quero manter que foi bom para mim, o que eu perdi ao longo do caminho, o que eu não recebi, mas que eu quero proporcionar para os meus filhos, porque tem isso também, né, Cleusa? O que eu não recebi, mas tenho dificuldade, por exemplo, pais que foram criados sem muito afeto, eles têm uma dificuldade também de demonstrar esse afeto com os filhos. Mas olha, o olhar desses pais diante das situações vai fazer toda a diferença. Se eu quiser olhar para essa situação como um desafio para mim mesmo, me tratar e me trabalhar, eu vou desenvolver essa afetividade com esse filho. Esse ponto do afeto é um ponto crucial também, que eu quero deixar aqui de orientação para os pais. Não percam esse lugar do afeto. A correria vai minando isso. Sim. Do dia a dia. E vocês veem, quando a criança nasce, o bebê nasce, o que ele mais precisa? As necessidades dele estão todas envolvidas aqui, ó. Além da alimentação, dos cuidados, mas nos sentidos. É o toque, é a pele. Por que a amamentação é aqui? Né? Porque precisa se sentir acolhido. O toque traz muito esse lugar. Desenvolvimento cerebral, inclusive, né? Desenvolvimento cerebral. É um abraço, é um beijo. Na medida que eles crescem, essas maneiras de dar, de demonstrar e receber afeto vão mudando. Mas não podem se tornar ausentes ao longo do caminho. Recentemente, um adolescente falou assim, eles me chamam muito de tia, né? Eu também. Ô tia, eu não me lembro qual foi a última vez que eu recebi um abraço da minha mãe. São só cobranças dentro de casa. E como é difícil, porque se deixar, principalmente os pais, a gente tem que dar conta de tanta coisa. Já comeu, já fez dever de casa, vem dormir, desliga a tela, não sei o que e tal. Mas, gente, vamos parar, vamos sair do automático. E quando a gente tem esse momento de meditação, de reflexão pela manhã, ou antes de dormir, a gente consegue fazer essa pausa. E não é a quantidade desse tempo, é a qualidade. Não falo só de qualidade, gente, qualidade no sentido de estar presente. Meu filho merece muito mais do que 5 minutos do meu dia. Sim. Que sejam 10, mas que sejam intensos, que sejam genuínos, que sejam verdadeiros. Às vezes ali o tempinho que a mãe ou o pai tem é a hora de dormir. Quantos diálogos maravilhosos surgem nesse horário? Isso. Né? E lá na minha casa, se deixasse, extravasava, né? Vai até de manhã. Oh, meu Deus, só deixa eu começado mais cedo. Mas é ali que as preciosidades vêm. Sim. É um lugar de aconchego, eles vão trazendo as dificuldades, eles vão trazendo as alegrias, e ali a gente vai construindo. É um beijinho de boa noite. Faz toda a diferença na vida desse filho. Já viu como eles dormem melhor? Sim, total. Né? Tem uns que falam assim, papai, deita aqui comigo, mamãe, só um pouquinho, né? Aí aquilo ali já leva eles para um lugar de paz. Então essa parte afetiva, ela não pode ser negligenciada. Eu falo aqui que sem afeto você não resolve nada. Não. Sem amor, sem segurança emocional, né? A segurança emocional, ela é desenvolvida nesses momentos, né? Tem uma sugestão que eu gosto de dar também, Denise, que ela é mais comportamental mesmo, né? De você escrever eu gosto, pode usar um vidro, alguma coisa, né? E colocar aqueles post-its com frases positivas, com aquilo, como eu me senti. Perfeito. Como é que como é que o pai se sentiu? Como é que a mãe se sentiu? Ou o que ele está achando ruim?
Sim. E ter um momento em família onde que eles possam revelar o que está escrito nos post-its, né? E trazer essa reflexão juntos. Exato. Eu estou falando sobre post-it, mas pode usar qualquer outra estratégia. Mas você ir construindo um espaço onde se senta e se fala sobre as emoções. E quando a gente senta e fala das emoções, tem que ser num momento de tranquilidade. Sim. Na guerra, no conflito, na gritação, ninguém vai ser ouvido. Não. Então, desenvolver esse tempo, esse espaço de que é onde que todos possam sentar e falar de si, falar das suas emoções, gente, isso é fantástico. Eu me lembro de ter acontecido isso pouquíssimas vezes na minha infância, que a gente tinha o fogão a lenha, Sim. tinha o pinhão, colocava uma chapa de pinhão, e aí a gente sentava em volta do fogão a lenha, um frio inverno danado lá no sul, e a gente conversava. Sim. Foram poucos momentos, mas eles foram riquíssimos, onde a gente podia, cada um tinha uma vozinha ali falando alguma coisa de si. Isso, e ficou na memória. Nossa, você demais. carrega para a vida. Carrega para a vida. E para isso os pais precisam priorizar esse momento. Que Isso. seja uma vez na semana, que seja uma vez no mês, mas Que se seja. organizem e dediquem esse tempo, porque é prioridade, precisa Isso. ser prioridade. Precisa ser prioridade. Porque a gente sabe que a adolescência, às vezes, ele dá uma fugida Com dessa certeza. relação dos pais, mas depois ele volta. São mais os amigos, né, agora? Isso, e tá tudo bem. Mas faz se ele parte. tem essa semente plantada Isso. forte, esse caminho trilhado, ele vai ter um recurso muito grande dentro de si para escolher o caminho do bem. Exato. O caminho do bem para si e para os outros. Exato. E esse lugar de apoio, né? Esse lugar de aconchego, mas esse lugar de suporte que tanto eles precisam quando as coisas lá fora abalam Sim. e tremem nas extremidades, né, nas bases, eles precisam desse lugar, saber onde que eu vou buscar essa ajuda. Eu posso confiar no meu pai, na minha mãe. Eu tô lembrando aqui que eles também passaram por um momento difícil na vida deles, por quê? Porque priorizou esses momentos de conversa onde são transmitidos valores, são transmitidos ensinamentos, onde dá voz também aos filhos para falar. Com certeza. Né? E aí, junto disso, me fez lembrar, Cleusa, a importância de não só priorizar esses momentos, mas também das palavras que são ditas para os filhos. Esse é um lugar fundamental. Nossa, demais. A palavra pesa muito. A palavra tem um poder tão enorme. Gigantesco. Quem já recebeu um conselho na vida, um bom conselho, sabe disso. E quem já ouviu uma má palavra também sabe o impacto disso. Ecoa, né? Lá Ecoa. dentro. E a palavra de um pai, de uma mãe tem um peso tão grande que aquilo que é dito fica como uma verdade absoluta aqui dentro. Sim. Então precisamos sempre ponderar o que temos dito aos nossos filhos. Nossa, que menino difícil. Nossa, menino não vai dar em nada mesmo. Não, só serve para atrapalhar. É tanta falatório que às vezes sai no momento ali de explosão, né? A gente falou que ninguém é de ferro. Mas precisamos ter esse cuidado, o controle sobre os nossos próprios impulsos e observar com o que estamos regando a vida dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, das nossas crianças, né? Depositar palavras de confiança, de afirmação. Eles precisam disso. Filho, você dá conta, você é capaz, eu tô aqui com você. Caiu, vamos levantar, né? Os erros fazem parte do aprendizado. Já viu criança quando está aprendendo a andar? Às vezes precisa primeiro cair, para depois achar o ponto de equilíbrio e trazer isso como parte natural do desenvolvimento e da vida. A Viola Davis, acabei de ler o livro dela e eu achei uma parte do livro sensacional. Ela tinha 8 anos, ela sofria um bullying gigantesco, ela saía da sala de aula correndo disparada, e aí ela sofria assim, ela ficava vigiando onde ela estava indo, porque aí vinha um monte de meninos, jogavam pedra, xingavam, né, e aquele momento era extremamente sofredor. E a mãe dela, quando ela conseguiu ter coragem de dizer para a mãe dela era lavadeira, não tinha como ir buscar ela na escola, numa miséria, numa pobreza muito grande, a mãe dela fala assim: você não corra mais, você vai ficar andando bem devagar, você vai se empoderar de você, e se um menino desse chegar perto de você, você vai olhar para ele firme nos olhos e dizer: se você me atacar, eu vou te jogar essa pedra, pare de me perseguir. E nunca mais os meninos perseguiram ela. Então essa voz da mãe de empoderamento dela, né? Filha, se empodere de você, você dá conta. Ela com 8 anos. Uma palavra de encorajamento que ajudou ela a colocar um limite numa situação que estava já... É um livro lindo, eu super recomendo, que traz essa história de resiliência e sucesso, né, de muita dor, de muito problema, e que foi possível passar e ter o sucesso que ela tem hoje, graças a Deus. Por isso, né? que é importante estar junto. Isso. Não tem que estar lá presente dentro da escola, mas tem que estar junto, sabendo que os filhos estão passando, quais são as necessidades, no que eu posso contribuir com esse filho, no que eu posso ajudar. Mas se você não construir uma rede com o filho, ele jamais vai te contar as coisas que estão acontecendo.
entendo. Então, o que me conecta com esse filho? A gente precisa sair desse lugar do mundo, do universo adulto e entrar no universo adolescente, universo infantil, para a gente conseguir essa conexão. Sim. Né? Filho, que filme você quer assistir hoje? Por mais que seja um filme que de repente o adulto não goste, mas, pô, filho, que bacana, o que te chama a atenção nesse filme aí? Por que você gosta dele? Isso, né? isso. E começar a puxar ali, aí o filho vai se sentir conectado quando precisar, até para a relação de autoridade, né, Cleusa? Com Isso certeza. facilita demais Com quando certeza. você tem uma conexão bacana. Elogios, reconhecimentos são importantes, porque cobrar é muito fácil. Agora ir lá e falar assim, poxa, filho, parabéns pela iniciativa que você teve hoje, olha, eu fiquei feliz de te ver fazendo isso e aquilo outro, porque isso vai mexendo com a motivação da criança. Com certeza. Eu estava aqui dizendo, eu ia dizer para você agora, para você deixar uma palavra final, né? Sim. A sua sugestão, mas eu estou vendo aí que você já está fazendo um monte de coisa. Vai vir muita coisa na lembrança aqui, né, Cleusa, que a gente quer falar, que a gente quer orientar. Olha... Que mensagem você deixa aí para o público, né? A primeira coisa, não abram mão desse lugar que vocês foram chamados para estar. Contem sim com redes de apoio, aprendam a delegar sempre que necessário, se permitam estar nesse lugar também às vezes, principalmente as mães, para conseguirem cuidar de si e estarem bem para esses filhos, precisam delegar, precisam permitir receber ajuda também, seja da avó, do pai, da tia, seja lá de quem for, para poder estar bem, né? Não abram mão de cuidar de vocês, não abram mão desse lugar de cuidar dos filhos de vocês, porque se vocês não estiverem com eles nesse processo de educação, que não é fácil, mas é possível trilhar um caminho maravilhoso, outros estarão nesse lugar. E aí já não teremos mais esse controle do que queremos plantar. E às vezes esses outros não são pessoas tão boas, né? Exatamente. Drogas, isso. Né? E outra coisa, olha, a gente pode comparar esse processo de educação, para a gente ir finalizando aqui, com atividade física, um exercício, né? Que a gente faz às vezes na academia de força muscular, para que os nossos filhos cresçam fortes, né, resilientes, com equilíbrio emocional. A gente às vezes precisa estar ali dando esse apoio, dando um suporte, mas também sinalizando onde estão os erros, mostrando o caminho, orientando às vezes dentro de uma decisão que o filho que você vê que não tá legal, que não tá certo, e aí quando a gente falou das podas, né, de vir ali é igual a musculatura, a gente precisa às vezes quebrar as fibras musculares para que esse músculo cresça mais forte, né? Então é saber falar com educação, livre de gritos, longe dos gritos, né, mas tá ali, tá junto. E lembrar que para o músculo se recuperar, precisa também de tempo, precisa do descanso. Aí eu quero trazer isso como uma orientação também, Cleusa, dos momentos de lazer, tá? Momentos de descanso, tanto dos pais quanto dos filhos, como os dois juntos. É o momento de sair, jogar uma bola, momento de jogar um jogo juntos, momento de rir à toa. Isso. Né? Então, não podemos deixar. Esse é o lazer, é o descanso que o músculo precisa e que a gente precisa cultivar no nosso dia a dia. Não é só aqueles momentos de cobrança, não são só, mas são os momentos de estar ali para interagir simplesmente, para sorrir. Às vezes os pais, a família senta na mesa para comer, aliás, hoje em dia isso tá raro, né? Mas é importante. Mas senta ali e começa o sermão. Não, gente, ali é momento de troca, ali é momento de conversar, né? Então a gente precisa separar os momentos de cada coisa. Perfeito. Né? Então a questão da coerência, agir com coerência também dentro daquilo que se fala, né? Aquilo que se diz, as consequências. Posso só finalizar aqui, falar um pouquinho das consequências, claro. Que eu acho tão importante, Cleusa. O que eu vejo que mais ensina realmente os filhos a serem responsáveis, a amadurecerem, não são essas punições severas, são as consequências. Porque a partir do momento em que eles arcam com as consequências diretas das próprias ações, eles vão entender que para toda atitude, toda decisão, toda escolha tem uma consequência, seja ela positiva ou negativa. As consequências, isso não podem ser pensadas em termos de intensidade, porque a tendência natural é o quê? Quanto mais frustrada eu fiquei com meu filho, quanto mais nervoso ou nervosa, maior a punição que eu vou dar. Vai ficar sem celular, também não vai mais dormir na casa do primo, e não vai ter isso, não vai ter aquilo, aquele monte de coisa. E a criança, o adolescente, ao invés de prestar atenção e refletir no que ele errou, ele já está pensando no que ele está perdendo, ele está observando o nervosismo desse pai, ele já está com medo e o processo educativo vai por água abaixo. E nunca vai entender isso como algo justo. Não.
sempre nessa sensação de injustiça. E o que acontece, Cleusa, nesses casos? A criança, ela começa a comprar uma briga com os pais. Ela começa a querer vencer esse adulto, porque ela está se sentindo injustiçada. E ela não está querendo aprender nada, ela está querendo vencer esse pai. Exatamente. É onde vai aumentar ali, potencializar os comportamentos opositores. Não vou fazer, né? Porque está completamente desconectado, desproporcional. E a gente precisa ser coerente. Claro. Né? Até em relação as consequências aí, né, Cleusa? Com certeza. E eu gostaria de complementar aqui, Denise, com uma coisa que me veio que é muito importante, que às vezes os pais castigam os filhos com um pequeno beliscão, Sim. com um puxão de orelha, Sim. achando que isso não é agressão. Sim. E isso entra nesse processo do castigo, né? Ah, é um puxãozinho de orelha, é um beliscão. Gente, isso dói lá no fundo da alma. É verdade. Não interessa se é um beliscão, se é um puxãozinho de orelha ou se é um tapinha. Sim. Isso dói, isso machuca, isso marca. Isso não é método educativo. Isso nunca vai trazer o seu filho para uma reflexão positiva. Sim. Muito pelo contrário. Vai potencializar ainda mais aquela amargura, aquele sentimento, aquilo que ele está sentindo, Sim. né? Então, não. Métodos educativos, nem com grito, porque grito também é agressão. Comparação também é agressão. Exato. Então, acho que esse lugar que é de construir, que é dessa consequência. Eu acho que isso é muito bacana que você trouxe. E a consequência, às vezes, ela vem de uma forma natural. A gente não precisa criar uma coisa grande demais. Isso. Por exemplo, o filho se atrapalhou, não entregou o trabalho a tempo. Sim. Ok, ele já vai ter a consequência disso, de ficar sem a nota. Não precisa vir com um sermão. Você vai vir, sim, orientando, alertando. Filho, o que você acha que faltou? Faltou o que? Planejamento? O que te atrapalhou? Deixou pra cima da hora? O que você pode fazer de diferente? Esqueceu. Então, arca com as consequências. Pronto, né? Não precisa ser uma coisa grande demais. E não vai na escola passar a mão na cabeça do filho, pelo amor de Deus. Vamos ajudá-lo a crescer, Vamos né, ajudá-lo a crescer. Isso. E tem uma outra coisa, assim, pra gente finalizar, Denise, que eu gostaria de deixar, que é que observe você, quem você gosta de estar perto. Sim. É de gente alegre, de gente otimista, Exato. de gente que sorri. E nós precisamos desenvolver esses espaços de alegria dentro de casa, porque isso é tão gostoso. A gente ri, brincar, trazer leveza para o ambiente, para né? essa caminhada que é tão difícil, né? A gente trilhar esse caminho dessa conquista junto com os nossos filhos, do bem-estar da gente e da nossa família. Exato. Eu quero te agradecer por você estar aqui, partilhando comigo esse momento. Acho que tem muita coisa para a gente falar ainda, mas em outro momento. A vontade de falar é mais, Mas eu gostaria que você deixasse seu contato, sim, né? Convide as pessoas, né? Sim, eu quero agradecer também essa oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que muito do que foi conversado aqui vai servir para pais que estão aí muitas vezes desorientados, né? Precisando de uma luz. Tenho certeza que vai ser muito importante. Obrigada, viu, por essa oportunidade. Eu que te agradeço. Eu sou Denise Teixeira, né? Igual você falou. Meu Instagram é @psidenise_teixeira e meu telefone de contato Pode deixar. 996269806. Ok, então, gente, quem precisar aí de orientação, essa excelente profissional aí tá aí com vocês. E aqui eu deixo para você o convite, para você compartilhar, para você curtir, para você comentar, sugerir, ouvir os nossos canais, seguir-nos no YouTube e está convidado também a deixar suas sugestões. Muito obrigada a todos vocês.